Boa tarde, Jamil. Aqui é o juiz Aloysio Pereira dos Santos, que está presidindo esse tribunal do júri e também o processo. E o senhor vem acompanhando esse processo desde o início, né, as instruções, portanto sabe do conteúdo da acusação, é sempre representado por defesa, por excelentes profissionais, e fez a opção constitucional de ficar aí em Mossoró, né? Então, também registrar que o senhor vem tendo contato, conversando com seus advogados desde ontem, hoje também pela manhã e agora há pouco, mas isso aí é um direito, não é nenhum benefício, é um direito mesmo do senhor, tá? Jamil Nami Filho, é isso mesmo? Excelente. Tá, o senhor está sem as algemas, só para mim confirmar aqui. Tá bom, está acompanhado aí de um advogado particular. Qual que é o nome dele mesmo? Pedro Victor Fernandes Piores. Perfeito. Então, Jamil, no caso, o senhor... aqui eu tenho aproximadamente 30 perguntas a fazer ao senhor, tá? Não são perguntas difíceis, são perguntas que, de certa forma, o senhor já respondeu para mim, ou o senhor já ouviu aqui das testemunhas, então não há nada que seja difícil para responder, tá? E também perguntar sobre sua vida pessoal, quem que era o senhor, quem é o senhor, tudo isso aí são perguntas a serem feitas. Então, eu pergunto, que é a primeira pergunta, se quer responder as perguntas ou prefere ficar em silêncio. Responder sim. Tá. Fala no microfone, doutor, por gentileza. Só para ficar registrado, o doutor Vidal já combinou que enquanto tem o depoimento ele fica falando com o seu cliente, o Rio. Eu só queria confirmar que o doutor Jair também se confirmou com o juízo, pelo menos, que com a presença do doutor Sérgio aqui, enquanto é feito o oitiva, ele vai falar com o cliente dele, se fica registrado, se isso foi comunicado ao juiz, se para ficar registrado. Sim, já está. Tá certo. Então, Jamil, o senhor quer dizer assim, Campo Grande tem aproximadamente 950 mil habitantes. Eu acredito que boa parte não conhece o senhor, não sabe de onde o senhor veio, quem era o senhor. O senhor poderia dizer quem que é o senhor, quem foi o senhor em Campo Grande, virtudes ou não? Fala um pouco da sua vida pessoal, se caso queira falar, né? Beleza. Me chamo Jamil Nami Filho, nasci no dia 21 de fevereiro de 1977, filho com muito orgulho, Jamil Nami, de Tereza Laurice, Domingos Lama. Graças a Deus, Campo Grande, uma cidade que sempre foi muito boa para mim, para minha família. Os meus antepassados chegaram aqui no início dos anos de 1900, avós maternos, quanto meus avós paternos, e aqui se estabeleceram. A minha família, tanto a família da minha mãe, Domingos, quanto a do meu pai, que é a Nami, uma história aí secular aqui na cidade de Campo Grande, com atuação nas áreas empresariais, áreas rurais, áreas de assistencialismo social feito pela minha mãe, desde que ela era professora, pedagoga, inclusive, doutor, hoje nós somos recordistas
de vendas de cavalos, quarto de milha de corrida. No Brasil, isso é disponibilizado no site da MBA Limões, em Jockey Club de Sorocaba. Ganhamos 3 vezes o campeonato nacional em Uberaba, 2 vezes em 1996 com campeão todo jovem, e em 2002 a reservada campeã miseira. Também realizamos no Mato Grosso do Sul, no ano de 2004, o maior leilão da história, com toda a humildade, do Mato Grosso do Sul, em média de $173 mil por animal. E vendemos também a vaca mais cara da história do Mato Grosso do Sul, na época, por R$700 mil, e produziu muitos embriões, muitos filhos campeões, eleito matriz modelo, outros feitos do meu pai na área imobiliária, atuamos muito na área da agricultura, no plantio de soja, plantio de milho, na criação de equinos, no mercado financeiro, também no comercial, compra e venda de áreas, de terrenos, incorporações, eu vou citar uma só, que assim é fácil de ser identificada, que fica em frente ao Parque de Exposições, que é um condomínio que foi feito em parceria com a empresa Subtil, chamada IES, e dentre outros tantos investimentos e atividades comerciais, e graças a Deus, excelência, até a Operação Libertar, eu não tenho nenhuma mácula no meu nome. E isso aí é público, notório, e pode ser visto e checado por qualquer um. Gosto da cidade de Campo Grande, gosto do povo campograndense, nasci, fui criado aí, tenho muitos amigos. Minha casa foi sempre uma casa muito bem frequentada por diversos tipos de pessoas, dos mais necessitados, a autoridades, a familiares, a amigos, a pessoas de bem. Então, é uma história de muitos e muitos e muitos anos. Então, é isso que eu gostaria de ressaltar e deixar assim, de forma clara, de forma transparente, que é uma história, não é uma operação, não é uma semana, não é uma história. E essa história tem raiz. E toda essa raiz, ela floresceu e ela se concluiu. E eu, modestamente, ajudo pelo lado positivo perante a sociedade campograndense e perante aqueles que Campo Grande sempre acolheu também. Entendi, tá certo. Já mostrou aí, demonstrou quem é o senhor perante Campo Grande. Vamos então às perguntas relacionadas aos fatos em si. Excelência. Oi. Excelência, um minutinho só, eu vou pedir para ela. Porque está tendo um barulho aqui, para fechar a porta, para não poder ouvir ninguém. Tá. Sim. É só para o interrogatório. Fique à vontade. Tá bom. Tudo certo. No caso, tem outros acusados, tidos como envolvidos também na morte dessa vítima, Marcel Colombo, como o senhor já sabe, né? Aí eu pergunto se conhece um dos acusados, que é o Marcelo Rios, que será o próximo a ser interrogado. Conhece ele? Sim. E o senhor conheceu ele, bom, a gente já sabe que ele era guarda municipal, e ele trabalhava para o senhor, é isso mesmo? Foi indicado por uma pessoa, isso aí consta até no depoimento passado que prestei a Vossa Excelência. É uma pessoa que tem bacharel em Direito, tem 3 especializações, não sei dizer quais são específicas,
uma pessoa que sempre, na sua função em relação a mim e a minha família, porque não era mim, era a minha família, eu não tenho nada a dizer que desagrada a conduta profissional do Sr. Marcelo Rios. Ele cuidava dos meus filhos, ele cuidava da minha mãe, cuidava, eu digo, o senhor assim, prestava trabalhos de levar, de buscar lá na minha mãe, de embrulhar boneca, de embrulhar brinquedo, de regar planta, enfim, trabalhos gerais. Então, eu não tenho nada para falar dele na questão profissional dele. Acho uma pessoa muito capacitada e, inclusive, referendado pela própria Guarda Municipal, os depoimentos do presidente do sindicato, tido ele como, eu acho que ele fazia até, ele dava curso, ou dava um tipo de palestra para iniciantes ou algo assim. Certo. Ele trabalhava como guarda municipal, como o senhor já disse, e é um detalhe. Eu vou acabar fazendo as mesmas perguntas do julgamento anterior, mas é porque esse é outro processo, são outros jurados, tá? No caso, até uma curiosidade minha... Excelência, excelência. Gostaria só assim, o senhor se sentisse à vontade. Então, assim, quantas perguntas se julgar necessário, estou aqui justamente para responder. Tá. Até uma curiosidade minha, se ele era guarda municipal, o Marcelo Rios, por que ele trabalhava aí para o senhor, para sua mãe, para o seu pai? Como assim? Doutor, não, assim, a profissão dele, que não tem, pelo menos pela legislação trabalhista brasileira, duas carteiras assinada, né? A profissão do seu Marcelo Rios, quando eu conheci, justamente se deu por ele ser guarda municipal. Não é? O condomínio, nosso condomínio lá, é um local que carece de várias coisas, inclusive de segurança, porque lá não tem segurança armada, é muito fácil de entrar lá, é um espaço muito, assim, eu julgo, para um condomínio, muito devassado, e como qualquer outro, pelo Luiz, trabalhar com outros guardas lá em casa, trabalhar com PMs aposentados, e ele foi indicado e eu identifiquei com a pessoa e com o perfil dele e disse que lá em casa tinha uma necessidade de se trabalhasse lá, de fazer serviços gerais, de ficar na parte da frente ali da casa, atendesse minha mãe, atendesse meus filhos, me atendesse, serviços gerais. Há quanto tempo ele trabalhou mais ou menos para vocês? E se era durante a semana? Então, assim, que eu me recordo, começou no ano de 2016, um mês eu não recordo, mas era conforme a escala horária do emprego dele, que trabalhava, né, 24 horas e tinha 3 dias de folga. Então, num desses dias de folga, ele se apresentava lá e trabalhava como os outros. Como ele também, eu soube a posteriori, né, porque eu nunca fui de ficar perguntando muito da vida pessoal da pessoa, também comunicava. Ele também fazia outro trabalho de bico no supermercado, chamadas de super freitas ou alguma coisa freitas. Tá bem. Assim se dava a relação de trabalho, digamos assim, do senhor Marcelo Rios. Tá bem. No caso, e o outro acusado, o José Moreira Freire. O José Moreira Freire, o senhor sabe, ele foi condenado por ter matado, executado um delegado de polícia, e ele também era acusado aqui, mas no final das contas, ele foragiu, né, em razão desses crimes aqui que ocorreram,
E por fim, trocando o tiro segundo a imprensa, ele morreu no confronto com a polícia lá de Mossoró. Aliás, salvo engano, uns 100 km longe da ilha. Né? Então o senhor conhecia ele? Qual a relação que o senhor tinha de amizade com ele? Não, nunca tive relação nenhuma de amizade com o José Moreira Freire. Como é que eu sabia quem era de vista? Vou esclarecer para o senhor bem par e passo para que não reste nenhuma dúvida, porque, doutor, eu estou aqui para falar simplesmente só a verdade. Então não é algo que eu vou falar, não me recordo, não me lembro, não. Estou olhando aqui com todo respeito nos seus olhos. Em 1999, a loteria do Estado de Mato Grosso do Sul, Lotesul, enquanto os estados poderiam legislar sobre sorteios e consórcios, o que são sorteios e consórcios? Todo tipo de bingo, loteria, máquinas de videobingo, as máquinas caça-níqueis, mais conhecidas como caça-níqueis, fez uma licitação na qual uma empresa que meu pai, Jamil Nami, e eu, Jamil Nami Filhos, éramos proprietários. Meu pai detinha 70% do capital e eu detinha 30%. Consoante a isso, também começamos a construir um bingo, aliás, a reformar e construir. Compramos um imóvel na rua Dom Aquino, que era do Banco Cidade, e deu o nome do nosso bingo, chamado Bingo Cidade. O que aconteceu? O meu tio, Gerson, a primeira eleição dele foi em 1994, até 98. A eleição da minha mãe, vereadora, foi no ano de 2000. E nesse inteirinho, começamos a fazer essas duas obras, que eram propriedades da família e de negócios lícitos e da nossa família. Começaram a surgir muitos pedidos de emprego, de tudo que é lá, da minha mãe, do meu pai, de primo, de amigo, de conhecido, esse, aquele, tal. Então, essas duas, só esses dois locais de empregos diretos, eles geravam aproximadamente 120 empregos diretos. Porque tinha algumas atividades que nós terceirizávamos, que eram, por exemplo, a limpeza dos dois locais, que eram para a mesma firma, chamada Clarear, hora extra para manobrista, porque geralmente se encerrava às 3, 4 horas da manhã, período que eram 2 turnos. Começava às 11 horas, primeiro turno, se encerrava às 7, né? E aí começava o segundo turno às 7 e se encerrava até madrugada. Se tivesse algum dia que a gente sabia que a gente já tinha o costume de ter mais movimento, a gente já tinha uma mão de obra, digamos assim, uma mão de obra extra que recebia por hora trabalhada e continuando, então, aonde se deu o conhecimento do Sr. José Moreira Freire. Tá bem. Essa pessoa... vou concluir isso com todo respeito, tá? Como se deu... Como agora surgiu o Sr. José Moreira Freire? Alguém, eu não me recordo quem foi, pediu várias pessoas o emprego. Se tratava de um rapaz bom, novo, estava precisando do emprego, etc. e tal. E o que foi feito? Teve alguns 3 ou 4 pedidos assim, que vieram. Meu pai mesmo, da minha mãe, não tinha como falar não. Mas de outros pedidos, como é que foram feitos? Não, tudo bem, pode mandar a vir aqui, ele vai ser avaliado, vai ser ver em que tipo de trabalho. Ele tinha trabalho lá de garçom, tinha trabalho de porteiro, tinha trabalho de manobrista, tinha trabalho de segurança, tinha trabalho de atender aos clientes. Então, isso aí ficou a cargo, no caso do Dantas Videobar, da minha prima Cíntia, que era gerente administrativa e que tinha total autonomia
de fazer tudo o que fosse necessário lá, mandar admitir, demitir, fazer isso, fazer aquilo. No caso eu e meu pai, ou o Jamilson, no caso, nós só éramos acionados em relação ao andamento se fosse algum caso específico, com algum cliente que queria ter uma pessoa que era muito bem frequentada por autoridades, frequentada por funcionários liberais, por imprensa, pessoas conhecidas. E no bingo se deu a mesma coisa. A única coisa que se diferencia do bingo é que na época existia ainda o Real Bingo. E já conhecíamos muitos funcionários bons que trabalhavam no Real Bingo, porque a nossa empresa tinha máquinas em parceria com o Real Bingo. Então nós conhecíamos pessoas que eram fundamentais para o bingo se dar. Então aí também se deu a contratação por questão profissional e também por pedidos. Então, o conhecimento do Sr. José Moreira Freitas se deu assim. Aí só vou terminar a questão. Aí, em 2004, foi quando o presidente Lula proibiu, por causa do escândalo do Valdomiro Diniz, bingos e máquinas do Brasil. Nós encerramos as atividades, nunca tivemos um problema com a justiça, nenhum. Todos os funcionários, graças a Deus, foram, infelizmente, demitidos, todos receberam seus direitos legais na sua carteira de trabalho e, graças a Deus, saímos numa situação do dia para a noite, virou a nossa vida, mas, graças a Deus, a minha família sempre pautou pela idoneidade, honestidade, pela verdade. Aí, doutor, a última vez que eu vi José Moreira Freitas, em 2006, o meu pai, ele teve um problema de saúde, ele trincou o tornozelo. E aí ele foi hospitalizado no Hospital Eucário, doutor Marcos Cadre, pessoa conhecida e reconhecida na sociedade, grão-mestre da maçonaria. E eu ia visitar meu pai quando saía do escritório antes do almoço e quando saía do escritório no final da tarde, porque sempre tinha gente lá. E um dia eu fui lá, eu vi o José Moreira Freitas lá, ele estava trabalhando lá já havia um tempo. Aí eu cumprimentei ele e havia um funcionário também que trabalhava lá, nosso, que o doutor Mafussi recrutou, chamado Tenório, também que eu vi no outro dia. Foi a última vez na minha vida que eu vi o seu José Moreira Freitas e tive esse contato com essa pessoa. Entendi. Então, resumindo, ele não frequentava, não fazia parte da sua casa. É isso. Absolutamente. Tudo que eu podia dizer para o senhor em relação a essa pessoa é o que eu disse. Entendei um pouquinho a mais, aí um pouquinho a menos. E agora, com relação ao policial federal Everaldo, o senhor conheceu ele? Em que circunstância? Frequentava a sua casa? Nesse contexto aí. Vou explicar ao senhor como eu conheci. Vai demorar um pouquinho, porque intervalo um tempo muito grande. No ano de 2010, meu primo, delegado regional da Polícia Rodoviária Federal, na época era inspetor, passou agora a ser delegado regional da região de fronteira. E Rio Brilhante até Dourados, quando está morando naquela região, ele é o delegado regional. Quem é? No ano... Quem é? Senhor? Quem que é? Sadir Brasil do Nascimento. Tá. Ele é sobrinho, a irmã dele é irmã do professor Pedro Chato dos Santos, que é meu tio casado com a minha tia Remi. Pois bem, no ano de 2010, estreitou uma relação de amizade entre o professor Pedro, com o Delcídio, que foi até suplente do Delcídio, e nós, com o Delcídio, por se tratar de um vizinho. E da mulher dele com a minha mãe, amizade familiar. O Valdir Brasil pleiteava a superintendência da Polícia Rodoviária Federal nesta época. E um dia, ele veio de Dourados, ele me ligou, falou: Jamil, posso passar na sua casa aí entre 11h30, meio-dia, para deixar 3
documentos com você, para que você possa entregar ao senador, que ele leve até, porque é uma indicação política, né? Para que ele leve até o órgão lá, acho que é a presidência da República que indica, mas através do órgão. Eu falei, não, beleza, vou estar aqui, vou estar te esperando. Aí, doutor, volta assim, foi mais ou menos, foi entre 11h30 e meio-dia. Ele foi lá, ele chegou. E aí ele desceu da caminhonete e veio para conversar comigo com os papéis na mão. Um dos papéis era de um juiz federal, e esses papéis diziam assim, recomendando ele como funcionário, como inspetor de grandes serviços prestados à PRF, à região, Outro foi de procurador federal, que eu não me recordo o nome, também avalizando o nome dele com relevantes serviços prestados durante toda a carreira dele, e de um delegado, que esse eu me recordo, que era um delegado de Dourados, chamado delegado da Polícia Federal, Brau Calum. Então, ele queria me entregar isso, que eu entregasse o senador vencido. Quando ele veio, nós estávamos almoçando já. Minha mãe falou para ele, não, pode vir, você vai pegar, você vai almoçar aqui, meu filho. Não, tia, eu tô atrasado, preciso ir para Palmeiras, eu não sei se é Palmeiras ou Pirapudano, porque tem uma pousada. E ela falou, não, você vai almoçar. Aí, quem estava com ele dentro da caminhonete, conhecia, o Everaldo. Isso foi no ano de 2010, mais ou menos. Aí ele falou, tô com um amigo meu que tal, apresentou, sentado lá no Everaldo, policial federal, né? Almoçamos e tal. Passou depois do almoço, conversamos mais uns 20 minutos ali, eu e ele. O Everaldo não ficou muito ali, conversou mais eu e ele a respeito dessa questão dele da indicação da PRF. Depois, doutor, eu nunca mais vi o Everaldo, nem falei com o Everaldo, nem tive nenhum vínculo com o Everaldo. Aí quando surgiu de novo o Everaldo, as eleições de 2018, se eu não estava engano, quando o doutor Odilon foi candidato depois de 2018, né? Sim, 2018. O Everaldo, ele estava prestando, eu acho que uma segurança para o doutor Odilon, que foi cedido, eu não sei dizer propriamente, especificamente, assim, eu sei que ele estava fazendo parte da segurança, até que o doutor Odilon tinha direito, não sei, acredito que tinha direito. E, doutor, ele se mostrava, assim, uma pessoa muito preocupada, tanto, assim, com a segurança do juiz, ele sempre referiu o doutor Odilon como um juiz, quanto com o desdobramento das eleições, porque o doutor Odilon, ele sempre dizia que ele iria candidato, ele se aposentadoria, ele iria se aposentar, mas desde que ele fosse candidato a senador. E tiveram essas tratativas para ele sair candidato a senador. Quando teve aquela reviravolta no país, de diversas coisas, de eu contra você, em diversos lugares, delegados, coronéis, juízes, procuradores, enfim, se candidatando, ele, inclusive até com uma influência do filho que queria, resolveu mudar de rumo e sair candidato a governador. Por que ele se deu esse vínculo? Porque ele resolveu se filiar ao PDT, que era o partido que o Jamilson, meu irmão na época, foi candidato a deputado estadual. Ele, doutor Odilon, tinha uma certa amizade com o meu pai. Então, por uma questão até de ética, não teria como o doutor Odilon não ser, entre aspas, apoiado por um deputado do partido, uma pessoa que ele nutria uma certa amizade, não muito, mas também não nem muito perto e nem muito longe. Então, o Everaldo, doutor, ele começou a querer se aprofundar nessas questões políticas, porque muitas coisas ele não entendia, outras coisas ele não concordava. E aí ele começou a frequentar a minha casa muito mais até para falar com a minha mãe e com o meu pai do que comigo mesmo, entendeu?
numa situação extremamente, assim, de preocupação e de buscar entender um universo que ele nunca tinha entrado, sabe? É a mesma coisa que o senhor me pegar e colocar eu num laboratório de química, por exemplo. Eu vou ficar lá olhando pro teto, eu vou ter que começar a perguntar desde do que é uma bainha até um tipo de um ácido, entendeu? Foi assim que se deu. Também. O Joanil, especificamente, ele é acusado de ter sido executor, de ter atirado na cabeça da vítima, Marcel Colombo. Você conhecia ele, frequentava a sua casa, ele era amigo do Zé Moreira Freire ou do Marcelo Rios. Eu já fiz várias perguntas para o senhor já abranger todas elas. Doutor, estou aqui para responder tudo com muita tranquilidade, com muitos detalhes, também sem querer ser cansativo. Então, a primeira pergunta que o senhor fez, se eu conheci o Joanil, conheço o Joanil? Sim. Nunca vi essa pessoa, nunca tive conhecimento do nome dessa pessoa em toda a minha vida, até quando eu recebi a primeira citação da deflagração da Operação Omertá, que ainda estava na PR de Campo Grande, aguardando o trânsito para Mossoró. Aí, começando a olhar lá, eu comecei a ver uns nomes que eu nunca tinha visto, Joanil, Yasmin, não sei mais quem, coisas que não tinha, só que ali, como nós estávamos todos no período ali que não chama da quarentena, né, para vir para cá, eu fiquei assim, sem entender nada. Então, quando o doutor, aquele seu José Carlos, diz que só viu o Joanil na minha casa, é uma mentira descarada, deslavada. Doutor, se o senhor achar uma foto do seu Joanil na minha casa, me condena. Uma foto. O senhor me condena, o jurado me condena. A filha dele, isso o senhor vai se recordar bem, ela, quando foi para ser ouvida, Yasmin, a defesa, e o senhor sabe, num grau de altruísmo e de humanidade, e humanitário, o senhor falou com a mãe dela no telefone, ela era hospitalizada no Hospital Nosso Lar, que trata de pessoas que têm problema mental, e que a filha dela, a mãe reportou o senhor, que ela estava falando de suicídio, que ela estava tendo delírio, e a defesa, e o senhor é testemunha disso, pessoal, o senhor é juiz, mas o senhor é testemunha disso, que a defesa abriu mão da testemunha da senhorita Yasmin em fator e nas condições que uma pessoa dessa se encontra. Porque isso, para mim, é uma covardia, coisa que eu não admito. Então, o senhor, resumindo, não conhecia Joanil, nem ele frequentava a sua casa. E aqui, na parte de conhecimento, o último é o Rafael Antônio, que ele está até aqui. Ele está aqui, né, mas ele não está acompanhando o seu depoimento por questão das formalidades, né? Você conhecia ele, sabia quem era ou não? Sim, ele foi uma das pessoas que foi trabalhar lá em casa também. E por incrível que pareça, assim, uma das pessoas que a minha mãe simpatizava mais, porque que ajudava mais ela na questão das coisas dela, sabe? Sim. Era um rapaz que estava para se formar em engenharia, faltava, acho que, não sei se era 6 meses, um ano, para se formar em engenheiro civil, tinha a mãe doente, uma pessoa que eu tenho estima, menino educado, menino que alvo de uma grande covardia também, foi espancado, foi torturado, mas isso nós vamos chegar mais lá na frente. Nós temos mais perguntas, vai permitir o senhor responder todas. No caso, sabe se o Marcelo Rios era amigo do Joanil, do Zé Moreira Freire? Não tenho, seu doutor Luiz, assim, como eu disse, o senhor, no começo do depoimento, até antes então, que viram essa pergunta, eu não mantinha um relacionamento com nenhum, não é com o Marcelo Rios, com nenhum funcionário, uma questão pessoal, a não ser que o funcionário ou um amigo,
eu gostaria de falar com você sobre uma questão pessoal minha, você pode me ouvir? Pode, mas eu não tinha. Inclusive, vou até repetir que a própria ex-esposa do Marcelo, o depoimento dela, falou, nem duas mulheres sabiam que ele tinha. Então não é do meu conhecimento. A vida particular dele, a vida que ele faz, a vida que ele tem, fora dali, da onde era o expediente dele, que ele tinha que cumprir, eu não posso reclamar. Agora, como é que eu vou saber o que o Marcelo, o Pedro, o João, o Joaquim, ele vai só soltar um chip e um gravador no áudio dele. Não tem como. Resumindo, o senhor não sabe se o Marcelo Rios conhecia ou era amigo do Joanildo e do José Moreira Freires, é isso? Não, senhor. Tá bem. O senhor está gostando das perguntas? O quê? Está gostando das perguntas? No sentido... Porque eu estou sendo... No sentido de que está permitindo responder, certo? Sim, porque eu estou aqui só para esclarecer, excelência. E como eu tenho a minha consciência limpa e a verdade, quero me responder. Tá. O senhor teve um entreveiro com a vítima, o Marcelo Colombo, playboy da mansão, na boate, salvo engano, no Vale Itai. Então, como é que foi isso aí? Foi Vale Pump, tá. Certo. Doutor, foi no ano de 2013. Agora eu vou voltar para trás, porque tem um pleonasmo, se o senhor me permite, para voltar para trás, para dizer como tudo isso começou. No dia 5 de dezembro de 2012, Natal, eu me separei da minha esposa, saí estava no meu apartamento, fui embora para casa, conversei com meu pai, com a minha mãe, a sós, meus filhos estavam lá, dormiram lá, noite de Natal, essa coisa toda. E assim, meu casamento não tinha mais, não tinha chegado ao ponto que não tinha mais condições. Aí eles entenderam e falaram, não, fica aqui, que amanhã, minha mãe falou, amanhã vou lá pegar suas coisas, suas roupas, enfim, eu não vou materiais pessoais só, e você vai ficar aqui em casa. Bom, aí, são 2013, 11 anos atrás, né? 36 anos, por fora de tudo, casado, a gente quer retomar a vida e se divertir, ir na casa dos amigos, frequentar lugares que eu nunca havia frequentado, e comecei a sair com amigos, como Provença, que eu conheço há 30 anos, Rodrigo Ferzé, todos citar vários nomes que eu acho que não é tão relevante. Frequentar a casa de Deus e falar, não, nós vamos te apresentando aqui, nós temos umas amigas de gente boa, você vai conhecendo os lugares devagar, você é um cara tranquilão, até quieto demais, tem que fazer você se soltar mais. Não, beleza, tranquilo. Aí, agora eu vou entrar nesse dia da farra. Eu acho que tinha um dia específico que era o dia que mais movimentado lá. Eu não lembro se era quarta ou quinta-feira. Eu nunca tinha ido lá. Aí, foi eu, o Marcelo Provença, foi mais um amigo que eu não me... Posso continuar assim? Pode sim. Ah, perdão. E foi mais um amigo que eu não me recordo desse amigo quem é. E foi uma série de amigos. Ficamos todo mundo, encontrar lá, e quem me levou de carro para o final. Vou beber um pouquinho e tal. Foi, inclusive, São Paulo Xavier. Um carro, inclusive, que eu tinha acabado de comprar, etc. Só um minutinho, vai ter que ter uma parada técnica. A questão de gravação, já a gente retorna. Tá, pode retornar, continuar a sua resposta. Aí você foi na Pump, né? Aí tá. Aí estamos lá, chegamos lá na fila, nós éramos umas 8, 9 pessoas, e lotava. Só que tinha uma dessas amigas, era tipo uma promotora de festa, conhecida, era muito conhecida lá,
conhecida do pessoal lá, conseguiu arrumar duas mesinhas, não é mesa, essas mesinhas redondinhas, o senhor senta num banquinho, sabe esse banquinho mais alto? E nós ficamos ali, essas mesinhas, duas, elas ficam bem na frente dos camarotes. Então, nós fomos lá entrando, lotado, ainda me avisaram, ó, Jamil, vai uma roupa bem leve, porque lá é muito quente mesmo. Entramos lá, tomamos as duas mesinhas, pediram lá energético, cerveja, uísque, coisa. E aí, estamos lá, estamos divertindo, papapá. Aí, doutor, eu não vou precisar ao senhor mais ou menos a hora, mas após eu lembro, porque o local estava mais ou menos já com em torno de terço de gente do que quando da nossa entrada. Peraí, entrou um link aqui, doutor. Colocou, doutor. Aí eu calculo que entre 2 e 2h30 da manhã, aí no caso eu não sabia quem era, né? Entrou o Marcel e mais um amigo dele, companheiro, não sei quem era, não me recordo, e subiu. Inclusive o camarote que estava atrás de nós estava vazio. Até nós podíamos ter usado, sabe? Porque estava vazio já, e a gente estava ali consumindo. Ele e esse companheiro dele subiram ali, e ele fica num desnível, ele fica mais alto. Era conhecido seu? Ele era conhecido seu? Não, quem? O Marcel Colombo? Não, sabia, né? Estou falando agora, o senhor por causa do fato, mas não sabia quem é Marcel Colombo, tá? Tá. Então, continuando. Aí, doutor, de repente ele começou a mexer no balde de gelo e jogar água nas meninas. Sabe, eu não sei o que é. Para mim ele era estranho. Aí eu notei que as meninas riam, falavam, tipo assim, interagia de uma forma. Aí eu notei que ele tinha amizade conhecia a menina, conhecia ali o Provence. Inclusive me virei a ele, até ofereci se ele gostaria de alguma coisa. Ele falou, não. Só que eles faziam uns gestos, parecia que ele estava, assim, parecia que ele estava drogado, sabe? Um cara possuído. Aí, doutor, passou um pouco de tempo de novo, pau, já com metade de gelo, água, tudo. Aí me molhou. Essa me molhou bastante. Aí eu olhei para ele assim, e mostrei para ele, falei, mesmo tendo som alto, eu falei, me olhando todo aqui, ele continuou lá, tipo assim, fazendo um gesto. Aí teve a terceira vez, doutor, o cara me encharcou com a água de gelo. Aí eu me afastei da onde ele estava e falei para ele, vai tomar no seu cu, rapaz. Chega. Aí nisso, eles tomam. O camarote lá tem divisóriazinha que tipo um pergolado. Ele subiu, aí eu vi ele era um cara grande, forte, e desferiu um soco que pegou bem de raspão no meu nariz. Só que como o nariz é altamente vascularizado, e ele estava com uma camiseta branca, começou a sair bastante sangue da minha camiseta branca. Só que nisso aí já, o Paulo Xavier estava ali do lado, segurança da Vale também já entraram, já tiraram ele e o outro rapaz que acompanhava ele, e eu continuei ali. Aí o segurança que era do novo, aí falou, fica tranquilo, tá tudo certo. Fui levar uma parte externa da Vale, que é onde a parte que o pessoal usava ali, né? Que acho que não tem mais como falar, em clube não tem. Para fumar, ou para conversar, ou para... E nisso eu fui saindo um segurança me agarrou com um mata-leão, me enforcou, a ponto que eu comecei a me agachando
e me abaixando e quase me matou. Nisso que o Paulo Xavier entrou, falou, segurou dentro para não tirar, falou, rapaz, esse rapaz é do fulano, é um empresário, uma pessoa de bem, de família, o cara não fez nada. Assim, aí o segurança me soltou. Aí nisso, o segurança me soltou com esse enforcamento, com esse estrangulamento que ele me fez. Aí que o sangue desceu dentro, que eu fiquei todinho molhado de vermelho, sabe? Aí nisso, na hora que eu levanto e me restabeleço, tem uns 10 seguranças da barra aí. Aí, doutor, eu sou humano. Bom, além de eu estar lá, não estar fazendo nada, estou na minha, quieto, entendeu? Levo ele já morreu daqui, mas não mais marginal. Do outro lado para fora. Ainda sou enforcado. Sem fazer absolutamente nada. Aí eu peguei e xinguei muito esse segurança. Mas xingando mesmo. Só ele. Olhei para ele e comecei a xingar ele sem parar. Ninguém lá se meteu e ninguém se interviu e ninguém fez mais nada. Depois disso, doutor, eu pedi que a minha conta e a conta que tinham deixado lá para mim toda fosse paga. Fui levar para a casa do Paulo Xavier, troquei de camiseta, botei uma camiseta branca igual, camiseta branca, fiquei uma meia hora, 40 minutos com uma bolsa de gelo que nem deixou quase nada. E depois fui para minha casa e esse episódio da Vale, então, sim, da Vale foi isso que aconteceu. Nem mais e nem menos. Também. Foi agora, só para complementar, foi em março de 2013. Também. Tem depoimentos, o senhor ouviu isso aí, vários depoimentos e tal, obviamente vem acompanhando. É que essa vítima, o Marcelo Colombo, posteriormente procurou o senhor para pedir desculpas e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, agora nós vamos sim que eu falar para o senhor a fase do café mostarda. Isso. Vai ser correto. Ia ter em Campo Grande uma festa chamada Única. Era uma das maiores festas do ano. Inclusive, ela foi feita não sei como, o hotel ficou muitos e muitos anos parado. Na saída o senhor chegando de São Paulo, na rotatória, não sei como é o nome do hotel, esqueci. Foi feita lá a festa, mas vamos lá. Nós estávamos andando em carro, eu tinha comprado um carro novo, aquela empolgação de tá na rua, carro novo, roupa nova, faz isso, faz aquilo e tal. Estamos dando uma volta na cidade fervendo, coalhada, liga um rapaz de Cuiabá, chamado Paulo Facchini, ligou para o Provenço. Falou, pô, e aí, meu, estava tirando lá, vocês estavam, pô, estamos aqui dando uma volta aqui, eu, o Rodrigo, o Jamil, estamos no mal aqui, estamos andando numa BMWzinha M5, zero, que ele tirou agora, porque ele está solto na praça aí, de exagero, entendeu? E está querendo entrar aí no nosso clube aí. Aí ele falou, pô, vem para aqui, o Paulo Facchini, telefone com o Marcelo. Falou, pô, vem aqui com o Café Mostarda, tá todo mundo aqui, tá lotado, vem pra cá. Aí ele falou assim, fomos pra lá, fomos pro Café Mostarda. Estacionamos o carro ali perto da esquina, até me vendo de pedir para ele estacionar, porque eu sou um barbeiro, e confesso, e não tenho carteira de motorista. Bom, aí chegamos lá, tinha uma mesa, isso não era uma mesa, era uma mesa que era formada por umas 10, 12 enormes, assim, umas 30, 40 pessoas. Aí eu não conhecia praticamente ninguém, só acenei, o Paulinho estava ali perto me dando, ficava perto da esquina, e o restante da mesa se entendia quase toda a frente do Café Mostarda. Estou. Aí eu só peguei dentro boa noite, nem vi Marcel, nem vi nada. Sentei ali, sem conversar. Conversar, onde que nós vamos fazer, geralmente essas festas,
quando é uma festa muito grande e está todo mundo, um dia antes fala que a gente faz uma reuniãozinha na casa de um, na de outro, para entrosar, sabe? Só corriqueiro, coisa não. Aí, doutor, o Marcelo foi no banheiro, Marcelo, Provenço. E aí, quando ele foi, acho que quando ele voltou do banheiro, quando ele saiu do banheiro, o Marcelo estava na ponta da mesa. E conhecia ele. O Marcelo conhecia já há tempo. E falou para ele, falou, o que você acha? Eu queria ir falar lá com o Jamil, eu não sabia que era o Jamil, eu queria me retratar, o Marcelo falou para ele, pô, Marcelo, vai lá, cara, para mim é um cara de bom, cara, para mim é um cara tranquilo, um cara da paz, não tem nada, se você quer fazer isso aí, vai lá. Só que aí que eu quero testar um detalhe muito importante, doutor. Isso aí aconteceu mais ou menos uns 60 a 70 dias após o episódio da VAP. De 60 a 70 dias. Isso aí está nos autos. Quando até o doutor Jair, o doutor Bataglino estava, botou a data da festa, bom, está tudo ali. Aí, eu estou sentado ali, ele veio, ele postou, está sentado assim, ele parou aqui e falou, ô Jamil, sou o Marcelo e tal, queria ver contigo, falou mais ou menos assim, aquele problema lá da Vale, lá, não estava muito bem, eu não sabia que era você. Só que aí, doutor, nesse intervalo de tempo, eu fiquei sabendo quem era e quem se tratava, seu Marcelo Hernandes Colombo. E eu não vou falar dele, porque ele não estava se defendendo. Mas isso aí, os advogados me falaram, mostrar, e ele veio, não me estendeu a mão hora nenhuma, entendeu? Ele só veio e falou desse texto, eu me reportei o senhor, queria resolver, que não sabia que era erro, que ele estava alterado. Aí eu nem levantei da cadeira, eu li para ele, falei, Marcelo, vamos fazer o seguinte, os nossos mundos são diferentes. Você vive dentro do seu mundo, eu continuo vivendo dentro do meu mundo, só que eu olhei bem para ele e falei assim, olha, isso se encerra hoje aqui, acabou aqui, sem mais conversa, tá bom assim? Não, tá bom, beleza. Ele pegou e foi embora. Tá certo. Isso é incontroverso nos autos, tem até documento que essa vítima foi presa por descaminho, que é trazer mercadoria do exterior sem documentação, né? Ele ficou preso um tempo e tem depoimentos policiais do Giancarlo, do Sartori, que o senhor deu uma orientação, uma determinação para matar a vítima no presídio. O senhor lembra desses depoimentos, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro que, doutor, até uma falta de ética deles, com a própria REPEM e com próprios funcionários da instituição, que eu ouvi o agente Jean Carlos falar, eu teria que entender que eu teria contratado um pistoleiro para matar o seu Marcelo Hernandes Colombo dentro da REPEM. Eu não sabia que entrava um pistoleiro dentro da REPEM. Eu não tinha esse conhecimento. Talvez eu, em algum delírio ou em algum momento que se exacerbou, tenha falado algo que eu considero totalmente improvável. Segundo, doutor, a REPEM, nem o seu diretor e nem nenhum agente penitenciário, hoje é Polícia Penal Estadual, foi instado a se pronunciar ou a confirmar ou a qualquer tipo de insinuação a respeito dessa mentira, de algo que é reprovável, que é
que assim, excelência, tem muito que eles desmerecerem colegas de profissão, claramente. Então, são pessoas que eu respeito, mas que não merecem nenhum tipo de credibilidade. Certo. Avançando aqui um pouco, tem, se eu não estou enganado, foi apreendido na sua casa taco de beisebol, um suporte de rifle na sua casa, ou na casa das armas, provavelmente chegar na casa das armas. Mas foi apreendido? Parece que até envolto com um arame farpado. Que história que é essa aí? Doutor, essa história, ela é cômica. Ela chega até a ser cômica. No ano de 2000, eu fiquei sabendo a posteriori. O seu José Carlos de Oliveira disse que foi em 2015, né? Conforme o depoimento, que ele e a mulher lá em casa, que eles foram coagidos através do pistola, nos pratos, do taco de beisebol. Sabe quem comprou esse taco de beisebol, doutor? Isso foi comprado no ano de 2018 pelo meu filho mais novo, chamado Jamil Nambi Neto. Isso é um adorno de parede da série da Netflix, que qualquer um entra e sabe da série The Walking Dead, que é vendido em qualquer local, até em loja, como tipo o Re-Rec, que é uma loja para criança. Aí, o senhor sabe onde é que o Dr. Sartori encontrou? Guardado dentro do guarda-roupa do armário do meu filho. Aí ele disse que encontrou no fundo da minha casa. Ele levou para lá, tirou os fotos, colocou na mesa de jantar junto com tirou os fotos e mentiu, simplesmente mentiu. A prova da compra, o senhor sabe onde é que está? No cartão, na passagem do cartão de crédito. Prova. Não estou dizendo que foi comprado, dizendo que ele está mentindo. Eu tenho provas. Em 2018. Então, o seu José Carlos, ele imaginou em 2015 um taco de beisebol, entendeu? Acredito que bem instruído pela força-tarefa, sabe? E a ideia dele, por hora, foi comprada. Entendi. Mas a verdade é essa. O rifle, suporte de rifle, parece que cabia ali 8, 9 rifles. Depois isso aí vai ser mostrado para os jurados, tá? Pelas partes. Não, isso aí, eu sei o que o senhor está falando. Isso aí foi no depósito lá do apartamento da cobertura, correto? Eu vi essa foto no processo, tá? Não, isso aí, doutor, eram suportes de materiais de caça e pesca do antigo proprietário, que já faleceu, chamado Wagner Foschiani. Isso aí é teratológico. São teratologias em cima de teratologias. E aí eu fico lá, pulou. Certo. Mas um deles estava envolvido. Só para. E a história do arame farpado? Arame farpado. Só para complementar. Eles não acharam uma arma na minha casa, nem no meu apartamento. A única arma que ele achou foi a minha arma tal, dentro da maleta, guardada, com recibo. Tá. E com registro. Vamos você agora... quer saber do arame farpado? Eu perguntei também. Então, o arame farpado foi isso. Tá. Ele foi encontrado dentro do guarda-roupa do meu filho, de 11 anos, na época, que ele comprou, e tem um comprovante no cartão de crédito. E você sabe como é que ele criança, ele tinha de 10 para 11 anos. Tá. Ele achou que talvez o pai, o avô, mostrar aquilo ali, só que ele pediu para quem? Pediu o cartão emprestado, não lembro se foi do Marcelo, não lembro se foi de alguém, para passar e pagou em dinheiro. Coisa de tranquilidade de guri, de criança. Tá bem. Agora vamos para a casa considerada Casa das Armas, onde foi encontrado realmente, tem foto, apreensão, muitas pistola, rifle, muitas armas, né? Aquela casa, já está comprovado, isso é incontroverso,
que ela estava escriturada no nome do seu pai, mas quem comprou foi o senhor, né? E aí eu pergunto, quem colocou essas armas lá, se eram suas ou não? Doutor Luiz, quando da abordagem, da invasão, vamos dizer assim, da Casa das Armas, foram feitos lá, foram apreendidos lá, armas de grosso calibre, sei lá, telefone, etc, etc, etc. Consequente isso, essas armas, aliás não, acho que todo o material prendido foi objeto de perícia do GAAS, por 2 motivos: para ligar alguma arma que foi apreendida lá a algum homicídio que teve em Campo Grande, e outro para colher digitais, de quem manuseava a arma, quem mexia na arma, enfim, para colher prova, e isso sim é prova. Não obstante isso, a casa, o imóvel, foi feito um exame papiloscópico na casa inteira. Não foi encontrado nenhuma digital minha, nem em arma, nem em casa, nem foto, nem campana, nem filmagem, nem herb de torre de celular, nem nada. Eu nunca entrei e pisei nessa casa. Mais uma outra coisa, se o senhor tiver uma foto legítima, né? Porque hoje com a internet a gente faz tudo, e quando não tem nada com essas armas, absolutamente. Mas nada. Quem eram as armas? Doutor, eu não posso afirmar de quem é, porque eu não vi. Mas segundo, depois, era desse fulano de nome Joanil, um grupo de outras pessoas, não sei, entendeu? De fazer revenda, sei lá, é a única coisa que eu sei, não sei mais nada além disso. Quem passou as chaves da casa, era incontroverso que o Marcelo administrava essa casa, ele tinha chaves, ele fez festa lá, a gente sabe disso, nem vou perguntar para o senhor. Ele já até levou a namorada lá, enfim, ele tinha uma legislação, uma presença nessa casa. Quem passou a chave da casa, era o senhor ou não? Pegou escondido? Como é que foi isso aí? Não tem nada escondido, nada. Vou começar. Do lado dessa casa mora uma pessoa chamada Genival. Esse Genival é um rapaz que tem garagem, faz compra e venda de veículos, e ele é muito amigo do Ademir Santana, Delmonte Santana, que foi vereador, ele era uma pessoa que tinha um vínculo muito forte de amizade com meu pai. O Genival, um dia, viu que a fiscalização da prefeitura, da prefeitura, estava na casa para querer autuar ou lacrar um auto de multa, porque estava mato mesmo, crescente, e água com fogo de dentro da piscina. Aí ele falou: Demir, que pareceu uma cor aqui, isso continuar. Ele avisou o Ademir e falou: Ademir, avisa lá o seu Jamilzinho, que veio o pessoal da fiscalização da prefeitura aqui. Ele falou: eu conversei com eles, que essa casa é uma casa que está abandonada, não tem morador, não tem nada, inclusive ela foi depenada, fiquei sabendo a posteriori, quando o seu José Carlos morou por 2 anos lá de graça, e saiu. Aí ele falou para mandar cortar a grama e limpar a piscina, porque eles vão voltar. Porque se não tiver, eles vão lavrar um auto de multa e vai gerar todo esse tipo de problema, burocrático, financeiro, etc. E tal. Aí tem um piscineiro lá dentro de casa, que a casa era uma casa ali perto da nossa casa também, e fazia a limpeza da casa, piscina de casa, semanalmente. Aí eu, em relação a isso, falei: eu esqueci, acho que era Romilton o nome dele, Romilton, depois assim. Falei para ele, quando ele acabasse o serviço lá de casa, ele fosse até ali, a casa das pessoas, inclusive levou o meu médico
e a família dele para ver a casa, que ele queria fazer um consultório de psiquiatria para ele e um de farmácia para a esposa dele. Ele veio de Minas Gerais para cá. Outra pessoa que esteve lá foi o próprio filho do Ademir, João Paulo de Nunes, ia casar. Eu falei para ele: você é advogado, você é daqui, eu faço nessa casa, eu faço para vocês um negócio que vocês quiserem. Além disso, doutor, essa casa era do banco, tinha 200 mil reais de financiamento, 60 e poucos mil reais de parcela atrasada, que era tudo conforme estava no contrato, era de responsabilidade dele. E sim, o Marcelo diz, ele usava, e tem testemunhas, não é uma não, tem várias testemunhas, inclusive policiais, namorados que ele não sabia que passou a ter. E tem uma pessoa dessa que constatou algo ilícito nessa casa, hora nenhuma esteve lá. Certo. Bom, então com relação a essas armas encontradas lá, o senhor não sabia nem de quem era, é isso? Correto, senhor. Tá. Tem informações que o Marcelo Rios, o senhor já disse que é pessoa dentro da sua casa, então fez muitas pesquisas sobre a vítima na internet, inclusive após a morte, né? Isso aí também vai ser objeto de debate, tudo. O que o senhor quer dizer sobre isso? Ele era dentro da sua casa. Não, ele não nega e não vou negar o tipo de trabalho que ele prestava dentro de casa. Quando prestava dentro de casa, são a minha família, pessoas que detêm intimidade, que você pode chamar de essa pessoa é meu amigo, que frequenta a minha casa. O senhor Marcelo Rios, nós tínhamos um vínculo profissional. Agora, o que eu falei já lá atrás ao senhor, se ele fazia levantamentos, se ele também era quarto, ele também, a questão legítima dele, que não pode ser escanteada, era a guarda principal, ele tinha, acredito eu, atribuições de pesquisa, seja de aula, seja de carro, seja, enfim, pesquisa de como a polícia realiza, como o Garreiro realiza, enfim. Então, doutor, eu não posso ser responsabilizado por nada que seja feito nem pelo Marcelo Rios, nem por qualquer outra pessoa que atribua-se a mim. Tá bem. O senhor achou estranho uma pessoa que muito próxima, né, trabalhava para você todo dia lá, e de confiança, isso aí é notório, né? Levava filho para a escola e tudo mais, fazer pesquisas da vida de uma vítima, da vítima, Marcelo Colombo, justamente uma pessoa que teve um entreveiro contigo há algum tempo atrás, te agrediu injustamente até. Não achou estranho isso? Não é estranho isso? Não, doutor, quem vai avaliar se é estranho ou não é o juiz. Certo. Seu Marcelo Colombo, o episódio eu acho que deixei lá como aconteceu e até como se deu o desfecho. Encontrei ele em outro lugar, numa fila, numa boate, nos cumprimentamos assim de oi. Doutor, eu não posso, essas perguntas em relação a, que eu sei, tem que ser perguntado ao seu tem que ser perguntado ao seu Marcelo Rios. Eu não posso. É curioso? É curioso. Não tem como deixar de ser curioso. Tá bem. Agora o motivo por que quantas pesquisas ele já fez, quantos nomes, eu não tenho, doutor, é uma coisa íntima da pessoa. Como é que eu vou monitorar o telefone de uma pessoa, o que ele faz, o que você faz no telefone? Só se eu pegar e tentar mapear o telefone das pessoas, eu não tenho esse poder, eu não sou polícia, eu não sou juiz. Tá. Sobre o bilhete que foi encontrado numa das celas, lá no presídio de Mossoró, onde o senhor se encontra,
havendo indicativos da participação do senhor nesse crime. Esse é o momento do senhor dizer. Doutor, eu queria entender a pergunta do senhor, sim, bem objetivo em relação ao bilhete. O que o senhor quer saber em relação ao bilhete? O que o senhor tem a dizer sobre ele, né? Doutor, então vamos lá. Nós chegamos aqui a Soró no mês de novembro de 2019, notório. Ficamos o Ladenilson na cela 1, Jamil do Filho na 2, na 2, meu pai na 3 e o policial Márcio Cavalcante na 4. E fica do lado esquerdo. Aí do outro lado tinham 4 pessoas que estavam lá cumprindo o seu regime de RTD e uns estavam. Quando teve o problema da pandemia, quando a pandemia explodiu e começou aquele negócio de 2.000 mortes por dia, 3.000 mortes por dia, nós aqui dentro, o senhor imagina, porque aqui, quantas pessoas entram e saem disso aqui todo dia? Um monte. E que na época a direção fez? Ela retirou todas as pessoas. Não, perdão, eu já ia pular uma fase importantíssima, isso vem depois. Depois de uns 30 dias, mais ou menos, de eu estar aqui em Soró, na cela 2, eu fui transferido para a cela 6. Aí, um dia ou 2 dias depois, chega o seu Cauê Vitor, que é colocado na cela 5. Tem algum motivo. Coisa da unidade, então. E assim, esse indivíduo conviveu ali 3 meses, sem problema nenhum. Ele era a pessoa que mais conversava ali, inclusive pediu remédio para meu pai, num dia que ele teve uma audiência com o diretor. Às 9 horas da noite ele avisava meu pai, estava na hora do meu pai tomar o frontal pelo remédio. Indução do sono. E, doutor, essa questão do bilhete, eu classifico, com todo respeito, uma farsa tão grande, inclusive pelo próprio depoimento do réu. E quando foi perguntado se ele tinha medo da organização, ele falou que ele tinha medo do delegado. O delegado titular é o delegado Peró, que é quem institucionalizou pau de arara, fez do gás um instrumento de pau de arara. E isso aí, tudo vai ser provado. E, não obstante a isso, ele mesmo disse, seu próprio talvez disse, que foi sequestrado do Gameleira 2, onde ele estava, por garras, sem qualquer intimação, sem qualquer auxílio, sem qualquer problema, e disse, no depoimento dele, o Marcelo sabe como é lá dentro do gás, como é difícil não chorar lá dentro. Eu temo pela minha família. Eu acho que, doutor, não carece de mais de mais esclarecimentos, tem mais demandas a respeito desse bilhete. Eu tenho só mais 4 perguntas a fazer. Tem um vídeo nos autos em que o Marcelo agride intensamente uma vítima. Eu vi soco, joelhada, e a pessoa gritava, enfim. Isso vai ser objeto de debate também, exposição. O senhor ficou sabendo desse vídeo? Era uma pessoa que era de sua confiança? Que situação? Como é que o senhor contemporiza isso? Doutor, quando eu soube do vídeo, foi quando eu vi o vídeo, no mesmo dia que Vossa Excelência viu. Ele estava atribuído na função de guarda municipal. E essa pessoa, eu não sei quem é a pessoa, mas tudo me levou a crer, porque eu lembro que estava sendo de um delinquente, inclusive ele tinha até disparado contra a viatura da polícia, não sei se militar, da própria guarda municipal, enfim, um criminoso.
Então, ele estava no procedimento dele com outras pessoas lá da guarda, e aí, isso foge da minha alçada, dizer se ele errou, ele acertou, ele tá, é uma coisa dele, da profissão dele, com a guarda municipal. E eu creio que ele não sofreu nenhuma sanção em relação a esse episódio. Tá. Bom, até agora eu fiz perguntas periféricas, né? Agora a pergunta principal. Você tem participação como mandante da morte da vítima Marcel Colombo? Doutor, eu não tenho nem participação, nem mandante, nem vontade, nada. A única coisa que eu tenho para falar para o senhor, 100%, olhando nos seus olhos, eu não tenho nada, absolutamente, com relação a esse homicídio. Tá. Ficou sabendo quem foi que atirou na vítima quando ela estava na cachaçaria, pegou ela de surpresa pelas costas? Não, senhor. O senhor ficou sabendo da morte dessa vítima em que circunstância? Doutor, eu soube, acho que praticamente como todo mundo, no outro dia, eu estava hospitalizado no hospital da Unimed, justamente no dia, fiquei hospitalizado no dia 12 de outubro e saí no dia 19. No dia que aconteceu esse lamentável homicídio do rapaz, e como eu falo para o senhor, ele não está aí, ele estava se defender, independente do que ele fez ou deixou de fazer ou não fez. E no outro dia, aliás, eu não tinha telefone, tá? Eu não estava por orientação do próprio psiquiatra que estava me atendendo e pelo clínico geral, que era para mim meio que me isolar. A única coisa que eu tinha é que toda noite ficava uma pessoa me acompanhando, porque está juntado nos autos o prontuário médico meu, os remédios que eu estava tomando, a quantidade de remédios, os horários. Eu tinha minhas necessidades fisiológicas de ontem, né? De tomar banho, preciso esclarecer esse tipo de necessidade. Eu tinha que, o médico pediu para mim que eu não ficasse todo o tempo na cama, e de manhã procurasse pelo menos o corredor é bem grande, é um quadradão, meia hora de manhã e meia hora à tarde eu tinha que levar, doutor, só um minuto, o link aqui, tá, agora estou vendo o senhor. Aquele aparelho que coloca medicamento, soro, intravenoso, que fica eu não sei o nome do, tipo um cabide de remédio e de fios. Então, neste dia 18, quem estava lá comigo foi o Rafael Antunes. Tá certo. Vou fazer uma parada agora por conta da técnica. Só para finalizar, Deixa mudar aqui, já a gente retorna. Não, desculpa, perdão. Pode ir, o senhor quer finalizar o quê? Eu tive alta no hospital no outro dia e quem foi me buscar foi o professor Marcelo Guiz na parte da manhã. Tá certo. É só isso que eu tenho. Tem uma frase que se tornou muito conhecida, que o senhor disse, inclusive, está aí no WhatsApp e tal, havia a maior matança no Mato Grosso do Sul de picolezeiro a governador. O senhor quer explicar isso aí? Quer ficar em silêncio? Vou explicar. Vou explicar. Isso aí foi um dia infeliz, doutor, porque tanto que se deu essa minha internação no hospital, porque eu cheguei no estado crítico de ingerir de 8 a 10 miligramas de frontal ao prazolam. Isso aí qualquer médico. Eu tive muita sorte, Deus me abençoou, eu não ter tido uma overdose. E em relação da minha cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica, doutor, ela não precisa ser médico. Hoje, o professor Buco, ele ensina a gente praticamente tudo. Ele desenvolve, dependendo da pessoa, tipo de convulsão, de depressão, de bulimia, etc. e tal. Eu nunca fui de beber na minha vida, não sei tomar uma taça de vinho, 2 taças de vinho, social, nunca fui afeito a isso. O remédio passou
passou a não me fazer mais efeito. Eu tomava, ele me intoxicava, eu misturava com cerveja. Doutor, eu desacordei sozinho, dormi sem saber, acordava. E, doutor, eu tive um problema de ter síndrome de pânico, tive um estágio de último grau de depressão. O médico diagnosticou, está diagnosticado isso, foi passado à minha família. E num dia, eu falando com a minha ex-esposa, eu me referi, estava totalmente já ao que vinha acontecendo na região de fronteira, desde a morte do seu Jorge Rafati. Ia começar uma matança e até hoje, no Paris, de morrer pessoas e de pessoas que eu nem sabia, que eu fiquei sabendo, conhecidos, virou uma terra, virou o México da América do Sul, a fronteira de Pedro Juan. E foi nesse sentido que eu queria dizer para ela, fui feliz de falar, tanto de Picolezeiro, a governador, que os dois merecem o mesmo respeito. Poderia ter falado de A a Z, foi uma metáfora que eu usei numa infelicidade e num estado de inconsciência, entendeu? Então, aquilo que eu fiz, eu sou homem para assumir, só que eu fiz isso. Tá. A última pergunta. A sua ex-esposa ligou para a namorada da vítima, Marcel Colombo, dizendo para ter muito cuidado com o senhor, porque todo mundo sabe quem era o senhor. Nesses termos ela disse. Isso no tocante àquele episódio, aquele entreveiro na boate com a vítima. É a última pergunta. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ela falou isso aí mesmo? Está nos autos. Primeira coisa. Pelo menos eu acho, eu gostaria até de pedir ajuda do senhor, se puder. E primeiro que não tem materialidade e não tem prova alguma que houve esse contato da minha ex-esposa com a... Eu não sei se ela é noiva, ou ex-namorada do seu Marcel Colombo, que inclusive depois até também fiquei conhecendo ela um vídeo pornográfico que o próprio Marcel Colombo postou dela fazendo, transando. Segundo, doutor, não é coincidência que um tipo de assunto desse possa ter sido parado. Por que falar? Estou falando que ela falou. Por quê? Eu me separei no dia do Natal. O meu litígio, e o senhor já teve acesso, motores tiveram acesso, todo mundo teve. Foi muito doloroso, que não se tratava de bem, se tratava da guarda de 3 crianças. Tanto é que quem conseguiu a guarda dos meus 3 filhos foi meu pai e a minha mãe. Então, por isso que eu morava, parte junto com meus filhos e parte no apartamento onde eu tinha a minha vida social, a minha vida privada, a minha vida particular. Consoante a isso, doutor, fui agredido, prestei um boletim de ocorrência, que é a minha história, fui no Garras, quando o Garras era indo do shopping. Fui ter que prestar um depoimento lá para ela se manter longe de mim, porque ela queria, de algum jeito, ela queria ficar com a minha cobertura, ela queria que eu desse um carro de 400, 500 mil reais e 70 e poucos mil reais de pensão em 2013. Doutor, eu era casado em separação total de bens, só que nunca deixei faltar nada, nem para ela, nem para meus filhos. E só para concluir, doutor, a perdoei, e hoje ela almoça na minha casa, é mãe dos meus filhos, eu a ajudo para ela poder sobreviver. Ela formou em direito, insisto com ela nas cartas, e peço para meus filhos para ela prestar o exame da ordem, ela vai ter uma profissão, vai se estabelecer. Então, doutor, eu, com toda sinceridade, eu não acredito que ela tenha feito isso, porque senão ela não teria convivido comigo 10 anos. O problema se deu depois por contas, que é assim, a vítima, e isso está no pendrive, fui eu a vítima, e não tenho vergonha de admitir, e se caso a minha defesa
achar que seria necessário mostrar doutor Neto, doutor outro advogado constituído, estão autorizados, porque eu não tenho medo, doutor, de dizer a verdade. Não ilações, ou me dizer supostamente, pode ser, talvez não. É reto, é olhando para o olho e conversando, sem desviar, sem gaguejar, sem baixar a cabeça. Assim eu fui criado e educado pelo pai e por uma mãe que eu tenho grande orgulho, que se chama Jamil Nami e Tereza Maurício Domingos Nami. Tá certo, eu da minha parte estou satisfeito. Passo a palavra para os promotores de justiça. Sem perguntas, passo a palavra para... Excelência, eu gostaria de 5 minutos para ir do banheiro. Ah, sim, eu vou parar, depois a gente vem continuar. Até eu também estou querendo ir, os jurados também, tá? Vista, etc. Os acusados Jamil Nami Filho, Marcelo Rios e Everaldo Monteiro de Assis foram pronunciados no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, com relação à vítima Marcel Costa Hernandes Colombo, e ainda no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, combinado com o artigo 73, em relação à vítima Tiago do Nascimento Bento, todos do Código Penal. Pronunciado também Rafael Antunes Vieira, no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por conexão. Isto porque, segundo a acusação, no dia 18 de outubro de 2018, por volta das 0h10, no estabelecimento Cachaçaria Brasil, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1618, centro, nesta capital, Joanil efetuou tiros de pistola em, segundo a acusação, em Marcel Costa Hernandes Colombo, causando-lhe a morte. A denúncia destaca que, na mesma ocasião, por erro de execução, um dos tiros desviou e atingiu também Tiago do Nascimento Bento, causando lesões corporais leves. Indica a denúncia que Joanil agiu auxiliado por Marcelo Rios, José Moreira e Everaldo, bem como a mando de Jamil Nami e Jamil Nami Filho, os quais concorreram para o homicídio e tentativa de homicídio, cada qual na medida de sua colaboração. Descreve que Jamil Nami e Jamil Nami Filho eram os líderes de um grupo integrado pelos demais e que atuavam na prática de ilícitos. Frisa que Marcelo Rios era pessoa de confiança dos líderes e um dos responsáveis por receber ordens e repassá-las aos demais. Imputa a José Moreira e Joanil as funções de executores. Narra que Everaldo e Rafael atuavam em um núcleo de atividades de apoio, auxiliando os homens de confiança, dando o suporte necessário. Resume que pai e filho, respectivamente, Jamil Nami e Jamil Nami Filho, foram os mandantes do homicídio de Marcel. José Moreira e Everaldo, os intermediários, e Joanil, o responsável pela execução. No que toca a Rafael, foi responsável por ocultar a arma de fogo utilizada nesses delitos. Disserta que se valeram de recursos que dificultou a defesa das vítimas, à medida em que Marcel foi morto com características de pistolagem. Joanil teria se deslocado até o bar Cachaçaria, onde aquele bebia com amigos, inclusive Tiago, e subitamente, sem que percebesse, se aproximou e efetuou os disparos pelas costas, atingindo também, por erro, na execução Tiago. Destaca que Jamil Nami e Jamil Nami Filho agiram por motivo torpe, visto que mandaram matá-lo em razão de vingança por agressão praticada por Marcel em desfavor de Jamil Filho. Sublinha que Marcelo Rios e Everaldo, juntamente com os denunciados Joanil e José Moreira, também agiram por motivo torpe, já que cometeram os crimes no exercício das atividades de organização
criminosa armada da qual faziam parte, matando terceira pessoa contra a qual não tinham qualquer pendência. Saliento por oportuno que Jamil Nami e José Moreira Freires tiveram extintas suas punibilidades em razão de suas mortes, bem como quanto a Joanil, o processo e o prazo prescricional encontram-se suspensos nos termos que dispõe o artigo 366 do CPP, autos apensos do mutal, desmembrados. Assim que Joanil for preso, o processo retomará o andamento. Nesta data, submetidos a julgamento. Os promotores de justiça requereram a condenação no homicídio qualificado e na tentativa de homicídio qualificada nos termos da pronúncia. Outro sim, a promotora Luciana requereu a prisão preventiva dos acusados com base na recente decisão do STF por ser vinculante. Jamil Nami Filho sustentou a tese de absolvição pela negativa de autoria ou absolvição genérica. No mesmo sentido, foi o pedido de Marcelo Rios e Everaldo Monteiro de Assis. Já o advogado de Rafael Antunes Vieira, Ian de Assis Sórtica, sustentou a negativa de autoria. O Conselho de Sentença, por maioria de votos revelados, em resumo, condenou os acusados Jamil Nami, Marcelo Rios e Everaldo no homicídio da vítima Marcel Colombo, absolvendo, todavia, na tentativa de homicídio em relação à vítima Tiago, que foi atingida na perna por um tiro que se desviou da trajetória. Também condenou o acusado Rafael nos termos da pronúncia. Nenhum dos réus confessou na polícia e em juízo. Posto isto, e observando a decisão do Conselho de Sentença, condeno Jamil Nami Filho, Marcelo Rios e Everaldo Monteiro de Assis nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, em relação à vítima Marcel Costa Hernandes Colombo. Item 2. Absolvo-os do crime de tentativa de homicídio em relação à vítima Tiago do Nascimento Bento, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do CPP. Item 3. Condeno ainda Rafael Antunes Vieira no artigo 14 da Lei 10.826/3. Passa a fixar a pena, sistema trifásico, artigo 68 do Código Penal. Primeiro, em relação a Jamil Nami Filho, e quanto ao crime contra a vítima Marcel Hernandes Colombo. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 não lhe são amplamente favoráveis, em que pesem os processos a que responde, conforme consta no dossiê de Florestais, não podem ser considerados antecedentes criminais. A culpabilidade é reprovável, vez que foi um dos mandantes do crime, no qual foram desferidos ao menos 5 tiros em Marcel. Ainda providenciou a arma, aliás, dentre muitas que foram encontradas na casa das armas, como, por exemplo, pistolas, revólveres, fuzis, embora a arma deste crime não foi encontrada. Se não bastasse, o executor, a seu mando, monitorou os passos da vítima até encontrá-la no bar Cachaçaria Brasil, inclusive local muito frequentado por universitários, o que bem demonstrou a sua vontade de matá-lo. Logo, dolo com essa dimensão não pode ter o mesmo tratamento penal brando de outro acusado que age com menor intensidade. O motivo e as circunstâncias do crime, motivo torpe e rústico para a defesa da vítima, foram reconhecidas pelos jurados como qualificadoras. Assim, o motivo qualifica o delito e a outra será apreciada como circunstância judicial. Nesse tomo, o modo operandi adotado pelo executor, agindo a mando do referido acusado, surpreendeu Marcel, atingindo-o subitamente com os referidos disparos pelas costas, sem que ele pudesse esboçar qualquer reação. O crime é assemelhado com uma execução pistolar. A conduta social e a personalidade são normais. Era empresário, trabalhava, etc. As consequências do crime superaram a normalidade na medida em que Marcel, além de ter sua vida ceifada com pouco mais de 30 anos, deixou uma filha infante. A vítima contribuiu para o fato, pois provocou o acusado na boate Vale Pambi, pegando o gelo do balde por 2 vezes sem ser autorizado e ter liberdade para tanto, e ainda
o agrediu com socos a ponto de sangrar o nariz do acusado, daí gerando a revolta e posterior crime. Tanto é verdade a provocação que este foi denunciado por motivo torpe. Importante registrar que tem até vídeos revelando a personalidade da vítima, arrogante, prevalecida, etc. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 18 anos de reclusão. Na segunda fase, reduz 1/6 pela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, em razão de ter agido sob a influência da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, na forma acima descrita. Lembrando que esta atenuante abrange também situações de fatos ocorridas antes do crime. Assim, fica condenado em definitivo pelo homicídio qualificado de Marcel a pena de 15 anos de reclusão. Registro oportuno que a pena supracitada é inferior à do crime fixado para a outra vítima, Matheus Coutinho, onde foi condenado a 20 anos autos no tal, porquanto crimes em circunstâncias totalmente diferentes, a começar que naquele processo houve erro sobre a pessoa, crime com fuzil, jovem totalmente inocente que morreu em lugar do pai, universitário, etc., havendo um acréscimo de pena apenas por conta do crime conexo de porte de arma de fogo. O regime de pena de Jamil é o fechado. Prosseguindo, passo a dosimetria dos crimes praticado por Marcelo Rios, inicialmente no caso do homicídio de Marcelo. Primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 não lhe são amplamente favoráveis, em que pese os processos a que responde, conforme o dossiê de florestais, não podem ser considerados portador de antecedentes, conforme decisões dos tribunais. A culpabilidade reprovável, dolo intenso, vez que, recebendo ordens diretamente dos mandantes, atuou como um dos intermediários, inclusive pegou a arma de Jamil e repassou para o executor, no qual foram desferidos os tiros na vítima. O motivo e as circunstâncias do crime foram reconhecidos como qualificadoras, assim o motivo qualifica o delito, a outra será apreciada como circunstância judicial. Neste passo, o modus operandi adotado pelo executor, que se encontra foragido, o qual, agindo a mando e sob a intermediação do referido acusado, surpreendeu Marcel, atingindo-o subitamente com os referidos disparos pelas costas, sem que ele pudesse esboçar reação, circunstância que se comunica. Quanto à conduta social, a personalidade verifica que apresenta passagens e condenações, as quais deixam de valorar negativamente por conta dos entendimentos dos tribunais superiores. As consequências do crime superam a normalidade na medida em que Marcel, além de ter sua vida ceifada com pouco mais de 30 anos, deixou uma filha. A vítima, conforme acima fundamentado, deu causa a este crime, provocando Jamil Lame, patrão de Marcelo Rios. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 18 anos de reclusão, também 18 anos de reclusão, igual a de Jamil Lame Filho. Na segunda fase, reduz 1/6 pela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, em razão de ter agido sob influência, tomar as dores do mandante Jamil Lame Filho. Essa circunstância subjetiva, obviamente, se comunica. Assim, fica condenado em definitivo pelo homicídio qualificado de Marcel a 15 anos de reclusão. O regime de pena de Marcelo Rios também é o fechado. Na sequência, promova a dosimetria do crime cometido por Everaldo Monteiro de Assis. Na primeira fase, as circunstâncias do artigo 59 não lhe são amplamente favoráveis, embora consta do dossiê de florestais, foi condenado definitivamente por posse irregular de arma de fogo, receptação, auto no tal, isso não pode ser considerado como antecedente. A culpabilidade é normal, consistindo no fato de fazer levantamento aproveitando as facilidades de acesso a banco de dados públicos sobre a vida da vítima em razão do cargo de agente de Polícia Federal.
O motivo e as circunstâncias do crime foram reconhecidos como qualificadoras. Assim, o motivo qualifica e a outra apreciada como circunstância judicial. O modus operandi já foi mencionado acima. A conduta social e a personalidade são normais. As consequências já constam também acima. A vítima contribuiu para o fato enquanto, segundo consta, provocou o acusado Jamil na boate e ainda o agrediu com socos, daí gerando o crime, tendo até vídeos juntados pela defesa que revelam a sua personalidade. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 15 anos de reclusão. Esta pena é menor do que a dos acusados Jamil Nami e Marcelo, tendo em vista dólares diferentes. Na segunda fase, reduz 1/6 pela atenuante prevista no artigo 65, inciso 3 da linha C do Código Penal, em razão de ter aderido às dores do amigo Jamil Nami Filho. Na terceira fase, embora não foi sustentado em plenário pela defesa, verifico por dever de ofício estar presente uma causa especial de diminuição de pena a seu favor, consistindo, por óbvio, na menor participação dos crimes. Aliás, o próprio quesito que o incrimina tem a seguinte redação: entre aspas, o acusado Everaldo concorreu para o fato descrito acima, fornecendo informações sobre a vítima Marcelo. Assim, a culpabilidade afeta a dosimetria da pena, competindo ao juiz que analise, ainda que de ofício, e reconheça em face do artigo 29 do Código Penal, na medida de sua menor participação. Nesse passo, reduz 1/3 da reprimenda, da reclusão. Assim, fica condenado em definitivo pelo homicídio qualificado de Marcelo a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão. O regime de pena de Everaldo também é o fechado. O crime de homicídio qualificado é hediondo. Por fim, passo a análise do crime de ocultar arma de fogo por parte de Rafael. Primeira fase, as circunstâncias do artigo 59 também não lhe são favoráveis, em que pese os processos que respondem não podem ser considerados antecedentes, segundo os tribunais, a culpabilidade é reprovável. Enfim, aqui no final, levando em consideração, eu fixo a pena a ele, pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa a 30 avos do salário mínimo. O regime de pena do Rafael é o aberto. Finalizando aqui, por outro lado, Dr. Jonas, posso tomar uma lenda aqui? Tá bom. Por outro lado, acolho em parte o pedido de prisão preventiva supracitado feito pela promotora Luciana do Amaral Rabelo, considerando que houve condenação pelo tribunal do júri. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva em relação a Jamil Nami Filho e Marcelo Rios. Logo, decreto suas prisões por quanto estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, lembrando que já se encontram presos por outros crimes, inclusive de homicídio que tramitou nesta vara autos número tal. Fica por indeferido o pedido em relação a Everaldo, porque não estão presentes tais requisitos. A decisão do STF apenas tornou inconstitucional os 15 anos contidos no artigo 492, inciso 1, alíneas E do Código de Processo Penal. No caso da leitura da decisão do STF, até que haja melhor interpretação, pode-se decretar prisão preventiva por qualquer pena imposta no tribunal do júri. Porém, o artigo condiciona que devem estar presentes também os mencionados requisitos. Em resumo, até que haja uma melhor interpretação da recente decisão do STF, aparentam ser cumulativos, a saber, 1. Condenação feita pelo tribunal do júri e 2. Estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Prova da ausência de tais requisitos se visualiza no fato de que, não obstante o Tribunal de Justiça condená-la a 11 anos e 6 meses de reclusão, não a decretou. Ademais da mencionada leitura, em nenhum momento o órgão supremo declarou inconstitucional a frase do dispositivo em exame, entre aspas, ser presentes os requisitos da prisão preventiva.
Logo, poderá recorrer em liberdade até confirmação do Tribunal de Justiça. O acusado Rafael também poderá continuar a responder o processo em liberdade, até porque o crime a que foi condenado foi ocultar arma de fogo e ausentes os requisitos da preventiva. Aliás, se fosse aplicar o raciocínio do STF, até para ele teria que decretar a prisão preventiva. Espeça-se os mandados de prisão em desfavor de Jamil e Marcelo Rios. No tocante à indenização, em razão de serem vários acusados, cada qual com participação diferente nos crimes em situações financeiras diversas, deixo para as vítimas ingressarem no juízo civil com o objetivo de discutir o valor da indenização pelos danos morais. Condeno-los ao pagamento das custas. O instrumento do crime de pistola não foi apreendido. No mais, quanto aos objetos que se encontram apreendidos nos autos, deixo determinar a destruição, uma vez que ainda existe o réu a ser julgado, que é o Joanil, se encontra foragido, com o trânsito em julgado da sentença. Item A. Com efeito da condenação, declara a perda do cargo do Everaldo, tendo em vista a impossibilidade de cumprir o quanto da pena supracitada, trabalhando além de ser incompatível com o exercício do cargo de agente de Polícia Federal, sem dizer que é crime hediondo. Item B. Faça as comunicações necessárias. Sentença publicada em plenário, sendo todos estimados.